Estamos dando início à nossa C23. E o desejo do nosso coração é que Deus fale profundamente conosco. É isso que você deseja também? Amém. Trouxe a sua Bíblia? Por favor, abra comigo então. João 21. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você? Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém? Meus queridos irmãos, o tema da Comunidade da Graça neste ano é um só coração. Unidos em um só coração. Vamos repetir juntos, irmãos? Unidos em um só coração. Isso fala de unidade. E o que é unidade? Unidade é algo coeso, que não se divide. Na Bíblia, unidade é entrelaçamento de alma entre as pessoas. Isto é, a minha alma entrelaçada com a sua e a sua com a minha. É o cordão de 3 dobras que não se rompe. E quem são essas 3 dobras? Você, eu e Deus. E essa deve ser uma das marcas da igreja. Como nós já sabemos, queridos,
Igreja não é um endereço, não é um CNPJ. Igreja não é uma denominação. Igreja é o corpo de Cristo, onde nós somos os membros e Ele é o cabeça. Amém? Agora, a igreja é importante, irmãos? Sim ou não? Igreja é importante? Pensando no contexto atual, no momento que nós estamos vivendo como igreja, analisando o cristianismo atual, me parece, queridos, que essa debandada que nós temos visto nas igrejas, a impermanência e a infidelidade para com a igreja local, tem muito a ver com uma visão equivocada que as pessoas têm da própria igreja. Me parece que é uma visão romantizada dela. É uma visão apaixonada, mas distorcida em relação à igreja. É interessante que alguém já disse que a paixão é uma infecção temporária para a qual o remédio é o tempo. Interessante. Isto é, o tempo diminui e apaga a paixão. Porque, como sabemos, irmãos, paixão é diferente de amor. O amor é forte, o amor é permanente, mas a paixão é transitória. Os neurocientistas, eles dizem que a paixão, do ponto de vista do cérebro, se assemelha a uma espécie de demência temporária, hipermotivacional, com características de estresse, obsessão e compulsão. Bom, mas a boa notícia, queridos, é que ela é sempre passageira e tende a durar no máximo de 12 a 18 meses. Agora, muitas pessoas chegam à igreja super apaixonadas. Chegam à igreja super apaixonadas. E aí, para elas, tudo que acontece na igreja é lindo. Uau, que ambiente. Que gostoso, ar-condicionado. Olha os ministérios desta igreja. Olha a pregação, a música. Tudo é lindo. Tudo é inspirador, encantador. Mas, na primeira discordância, na primeira falha, na primeira disciplina, meus irmãos, essa paixão acaba e vira ódio. E sabe qual é o resultado? A pessoa sai da igreja, rompe o relacionamento com os irmãos e vira inimiga e crítica da igreja. Esse é o resultado, lamentável. Mas, meus queridos, eu creio que nesses últimos tempos, Deus quer fazer novas todas as coisas na vida do seu povo e da sua igreja. Você também acredita nisso ou não? Deus quer produzir verdadeira unidade, meus irmãos. Eu não tenho dúvida disso. Ele quer produzir unidade, trazer uma renovação espiritual. Deus quer trazer uma nova unção, um derramar do Espírito Santo. Ah, como eu creio nisso, um avivamento em nossa comunidade e em nossa nação. E nós queremos experimentar este verdadeiro avivamento. Mas o que é que significa? O que é que significa uma igreja avivada? O que é que nós entendemos por uma igreja avivada? Gente, guarde no seu coração. Avivamento não é falar em línguas na igreja. Avivamento é usarmos a nossa língua para falar de Jesus fora da igreja. Avivamento não é levantar as mãos na igreja. Avivamento é estender as mãos para o perdido fora da igreja. Avivamento não é uma igreja cheia de pessoas, mas é uma igreja de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Muitas igrejas hoje estão lotadas, estão cheias de pessoas
vazias, pessoas que vivem longe de Deus. Então, avivamento não é movimento. Como diz o meu pai, não é avivação. Avivamento não é emoção, sensações, choro, arrepios, operação de milagres, manifestação de dons espirituais. Não, meus irmãos. Guarde duas palavras no seu coração: avivar e vivificar. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Mais uma vez. Avivar e vivificar são verbos que aparecem na Bíblia. O que é que esses verbos significam? Essas palavras, elas significam trazer alguém da morte para a vida. É despertar quem está dormindo. Renovar a vida de uma pessoa sem esperança. E meus irmãos queridos, Deus é quem aviva e vivifica. Você acredita nisso ou não? Então, o verdadeiro avivamento, ele mexe com o interior da pessoa, seu caráter, suas atitudes, suas práticas de vida. Avivamento é uma visitação de Deus, é um derramamento do alto, é um mover especial do Espírito Santo, é o retorno ao primeiro amor que nos faz viver em chamas para Deus. E é isso que nós queremos. Avivamento, meus queridos irmãos, é um retorno a Deus em obediência à sua palavra, em obediência à sua vontade. Avivamento é sede pela palavra, é um desejo ardente de seguir os passos de Jesus. E quando Deus aviva, há um mover sobrenatural do Espírito Santo sobre a igreja. Aleluia. Mas é um mover que não contraria a palavra de Deus, não tem nada a ver com invencionice, com modismos. É um mover que não contraria a palavra de Deus, pelo contrário, confirma as suas promessas. E eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, que Deus quer mais, Deus quer muito mais do que gente cantando na igreja, levantando as mãos, servindo nos ministérios, sendo um líder de um pequeno grupo, pastoreando uma igreja, celebrando na igreja. Deus quer pessoas com fogo do Espírito Santo ardendo dentro delas. É isso que você deseja? Mas eu tenho uma notícia para te dar, e que é um alerta e um cuidado que nós devemos ter, meus irmãos. O diabo vai fazer de tudo para que esse avivamento não aconteça. Ele vai fazer de tudo para que esse avivamento não aconteça. Ele sabe que uma igreja avivada vive em unidade. Ele sabe. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer para você o seguinte: olha, essa igreja não presta. Aquele pastor não serve. Aqueles irmãos são imperfeitos. Essa igreja tem falhas. E é verdade, nós temos falhas, temos limitações e defeitos, não é verdade? Igreja não é lugar de gente perfeita, igreja é lugar de gente em aperfeiçoamento. E aquele que começou a boa obra em nós, ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Todos nós estamos em construção, como eu costumo brincar aqui com a turma da sede. A gente vai ter uma placa bem no nosso peito, com os seguintes dizeres: estamos em construção. Desculpem os transtornos, estamos em construção. E nós cremos que o Deus que começou essa obra, Ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Mas o diabo sabe. Ele sabe que uma igreja avivada vive em unidade. Uma igreja avivada, ele sabe que esta igreja impacta a cidade, leva as pessoas a um compromisso maior com Cristo e faz a diferença na vida das pessoas ao redor. Ele sabe. E o diabo quer destruir isso, meus irmãos. Ele quer se levantar contra a igreja. Mas Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é de Jesus, irmãos. A igreja não é minha, a igreja não é do meu pai, não é de nenhum pastor aqui, nenhum de nós. A igreja é do Senhor. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. E as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Aleluia. Vamos para o texto. Gente, veja bem, tudo isso que eu estou falando, esse início, tem tudo a ver com aquilo que nós vamos tratar nessa noite. No início do seu ministério, Jesus chamou Pedro para segui-lo como discípulo. E então Pedro começa a seguir Jesus. E ele começou a falar como Jesus, a andar pelos mesmos lugares que Jesus andou. Ele tinha os mesmos trejeitos, as mesmas expressões de Jesus. Mas Jesus queria algo mais. Queria mais. Pedro era um homem muito querido, gente. Ele era um homem muito amado e Jesus tinha um projeto maior a realizar na igreja através dele. E olha, meus irmãos queridos, por isso o diabo queria destruir Pedro. Esse era o desejo do diabo. E o ainda frágil Pedro acabou indo em direção à queda. Mas no final Jesus o restaurou completamente e Pedro foi avivado. Mas eu divido essa mensagem em duas partes. Primeiro eu quero mostrar para vocês o processo da queda. Isso é muito importante, gente. Quais são os passos que Pedro deu em direção à queda? Olha que interessante a história de Pedro. O primeiro passo de Pedro. Pedro foi usado pelo diabo. Começou assim. Pedro, o que, irmãos? Pedro foi usado pelo diabo. Certa vez o diabo usou a boca de Pedro. Quando Jesus falou sobre o ápice do seu ministério, que seria a cruz e a ressurreição, Pedro disse, olha, nós jamais permitiremos que o Senhor sofra tais coisas. E aí, meus irmãos, vendo que Pedro estava sob influência do mal, Jesus disse, Pedro, quem está falando não é você, é o diabo. Para trás de mim, Satanás. Aqui o primeiro passo em direção à queda. Pedro foi usado pelo diabo. Quer ver o segundo passo em direção à queda? Pedro foi presunçoso. Ah, meus irmãos, Pedro tinha uma visão equivocada de si. Certa vez Jesus, diante dos discípulos, disse, olha, alguém aqui vai me trair. Alguém de vocês vai me trair. E Pedro, como sempre, ele é o primeiro a responder, o primeiro a se manifestar. Ele disse a Jesus, olha, Senhor, eu nunca vou te trair, eu jamais vou te abandonar, e se for preciso eu vou morrer pelo Senhor. E aí Jesus olhou para Pedro, Pedro, menos vai. Eu te conheço, Pedro. Para, Pedro. Pedro, para. Menos. Eu sei quem é você, Pedro. Menos. Jesus conhecia. Gente, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E a altivez do coração, a queda. A queda começa quando alguém se acha bom demais, capaz demais, forte demais. Eu me basto. Eu me garanto. E você não se garante coisa nenhuma. Cuidado com o evangelho que você tem ouvido. Que não é o evangelho. Esse papo de que eu me garanto, olha, você é forte, vai que você é o grande conquistador, o poderoso. Pode ir, você se garante. Acredite em você. Vai nessa sua força. Cuidado com isso. Porque se não for a graça de Deus na nossa vida, nós seremos destruídos. Nós só podemos, em Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Se não for o Senhor na nossa vida, irmãos, não vai ser na força do braço que nós vamos alcançar grandes conquistas. E Pedro estava assim. Ele estava assim, ele se garantia. Ele não viu que ele era humano, fraco, mas ele estava ali cheio de si mesmo. Veja o segundo passo em direção à queda. Quer ver o terceiro passo?
Olha só o terceiro passo. Pedro estava fraco espiritualmente. Pedro estava o quê, irmãos? Fraco espiritualmente. Veja, cansado, com sono. Pedro dormiu no jardim enquanto Jesus orava. E aí Jesus disse para ele: mas você não consegue velar comigo nem por uma hora? Eu fico pensando quantas vezes nós não conseguimos ter uma vida de oração, irmãos. Quantas vezes nós abandonamos a comunhão com Deus? Quantas vezes? Quantas vezes nós perdemos aquilo que é mais importante na vida, que é estar aos pés de Jesus? Nos dedicamos ao serviço, cuidamos da célula, do serviço na igreja, ajudamos no ministério, pregamos, fazemos tantas coisas, mas parece que nós nos esquecemos, e tudo isso é importante que eu mencionei, mas parece que nós nos esquecemos daquilo que é mais importante, que é estar aos pés de Jesus. E Pedro estava assim. E olha, eu quero dizer para vocês, que quando nós abandonamos a oração e a comunhão com Deus, nós enfraquecemos espiritualmente. Quer ver o quarto passo em direção à queda? Vamos lá, vamos ver a história. Pedro agora deu lugar à carne. Pedro deu lugar à carne. Jesus foi traído por Judas. E aí Pedro viu os soldados romanos chegarem no jardim para prenderem o Senhor. Pedro, o que ele faz? Pega uma espada e corta a orelha de um soldado romano. Mas eu queria dizer para vocês que Jesus não gostou dessa agressividade. De puxar a arma para ferir o outro, esquece. Isso não é com Jesus. Ele não gostou dessa agressividade. E aí eu fico pensando o seguinte, queridos. Quando a gente vai se afastando de Deus, quando a gente vai abandonando a oração, quem se manifesta é a nossa carne. E só há duas possibilidades na vida. Ou você vai viver pela carne, ou você vai viver pelo Espírito. Quinto passo em direção à queda. Quinto passo, anote. Pedro se afastou de Jesus. Você pode repetir isso? Ah, meus queridos, quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Não era de perto, agora é de longe. Quando a gente começa a se afastar de Deus e começa a seguir Jesus de longe, a gente vai parando de orar, de ler a Bíblia. A gente vai deixando a carne falar mais alto e o nosso velho homem começa a aparecer de novo. Veja que Pedro, meus irmãos, já não era mais aquele companheiro próximo, o companheiro de perto, o amigo que prometeu até dar a própria vida em favor de Jesus. Já não era mais esse. Pedro se afastou de Jesus. Olha um outro passo em direção à queda. Veja, sexto. Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus. E aí, meus queridos, chegou um momento na vida de Pedro que Deus precisava confrontá-lo. Pedro estava sentado numa roda e por 3 vezes perguntaram se não era ele que estava andando com Jesus. E ele negou. E fez isso 3 vezes. Então, olha que interessante que eu vou dizer para vocês, queridos. Quando alguém se afasta de Deus, já não tem mais prazer em estar com os irmãos. Gente que não quer mais ter comunhão, relacionamento com os irmãos, pode saber, está afastado de Deus. Guarde isso no seu coração. E o que acontece? Começa a entrar no caminho dos ímpios, começa a se envolver na roda dos escarnecedores e de gente que não é fiel a Deus. Pedro estava entrando por esse caminho e quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente. Nesse momento eu creio que ele deve ter pensado o seguinte, meus irmãos: eu andei tão próximo, tão perto de Jesus, e eu tinha um relacionamento tão íntimo com Ele, eu prometi fidelidade, eu prometi amor, eu prometi parceria, mas eu não consegui, eu fracassei,
Eu não fui capaz. Então, observe, meus irmãos, que o declínio espiritual de uma pessoa é gradativo. Não é da noite para o dia. Envolve um processo. Pedro foi escolhido por Jesus. Pedro era discípulo de Jesus. E Jesus tinha um ministério para ele. Mas Pedro estava num processo de queda. E como a Bíblia diz, né? Um abismo chama outro abismo. E agora vem o 7º passo em direção à queda. 7º passo em direção à queda. Pedro retoma a sua vida do passado. Você pode repetir isso comigo? Pedro retoma a sua vida do passado, meus irmãos. Olha, quando nós nos distanciamos de Deus, nós costumamos voltar atrás e fazer as coisas velhas. Pode saber. Pedro resolveu voltar a pescar peixes. Mas Jesus falou para ele o quê? Que ele não seria mais pescador de peixes, ele seria pescador de homens. Ele voltou à prática antiga. Que é o que acontece com aqueles que se afastam, que se distanciam de Deus. Pedro agora estava no fundo do poço, e pior, levou outros com ele. Tem gente na igreja que faz isso. Ele abandona a comunhão com os irmãos, abandona Deus, abandona a comunhão com os irmãos e ainda quer tirar outros, levar com ele. Foi isso que Pedro fez, meus irmãos. Que decisão desonesta, que decisão mais infeliz. E aí ele foi para o mar, mas ele não conseguiu pescar nada. Ele foi para o mar, conseguiu pescar? Não, por quê, gente? Porque fora da vontade de Deus não tem peixe. Fora da vontade de Deus não tem peixe. Sem o Senhor, nós fracassamos. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Não tem jeito. E eu quero dizer para vocês nessa noite que tem muita gente que está jogando a rede da sua vida no lugar errado e não sabe por que é infeliz, porque chora todo dia, porque dói tanto, porque a decepção o aflige. Não sabe. E isso acontece, meus irmãos, quando nós estamos fora da vontade de Deus. Aqueles pescadores, eles eram experientes, muito experientes, mas foi a pior pescaria, foi a pescaria mais frustrante da vida deles. Que triste. Vocês observaram aqui os passos em direção à queda? Mas eu vou para a segunda parte dessa mensagem. E eu quero dizer para você que a mensagem do Evangelho é mensagem de boas novas e de boas notícias. O Evangelho fala de recomeço, de oportunidade, de novas chances. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se nós estamos aqui, meus queridos irmãos, é porque a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida. E é por isso que nós não somos consumidos e Ele quer fazer algo novo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho. Então veja, essa segunda parte, que agora a gente entra mais profundo nesse texto. Pedro havia revelado uma espiritualidade frágil. Ele pecou, ele não soube se comportar quando a vida lhe fez perguntas. Inclusive, quando a vida lhe fez perguntas, ele não soube responder como Cristo. Mas Jesus foi atrás dele. Que lindo isso, gente. Jesus foi atrás dele. E o que me chama a atenção é que Jesus atraiu Pedro não pela dor ou condenação, mas por uma conversa amorosa. Esse é Jesus. Este é Jesus. É lindo isso no Evangelho. Gente, como é bom saber que a despeito de quem somos, daquilo que fazemos, Jesus nos chama de novo e nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance, meus irmãos. Essa é a beleza do Evangelho. Jesus é maravilhoso. Esse é o amor de Deus por cada um de nós. Eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Simples, que você já ouviu, mas deve ouvir de novo. Deus ama você. Deus ama você.
Você pode levantar as suas duas mãos e dizer: Deus me ama. Não, mas tem que ser com força e convicção. Vamos lá, gente. Deus me ama. Aleluia. Deus ama você. Deus ama você. Louvado seja o nome dele. Gente querida, agora interessante que havia, no texto que nós meditamos, antes dessa passagem, havia uma fogueira no pátio da casa onde Pedro negou Jesus. Mas nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, Jesus acendeu uma nova fogueira na praia. Interessante isso. Aí eu fiquei pensando assim, por que Jesus fez isso? Será que era para jogar na cara de Pedro, para ele se lembrar? Da negação, da traição, da vergonha dele, do pecado dele? Foi isso? Não, queridos. Jesus estava curando a memória de Pedro. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, eu não quero que ao olhar para uma fogueira, você se lembre que me negou. Mas quando você olhar para uma fogueira, você deve se lembrar que você foi resgatado pelo meu amor. Aleluia! Que linda essa figura, gente. E aí o texto mostra para nós que Jesus manda os discípulos jogarem a rede do outro lado do barco. E então eles pegaram muitos peixes, diz o texto. Gente, quando nós estamos no lugar certo, no lugar da vontade de Deus, aí sim Ele manda peixe. Aí vem peixe. E quando Pedro olhou e viu o milagre acontecendo, aí, ele entendeu tudo. Ele entendeu tudo. Mas, meus irmãos, Deus ainda precisava tratar com Pedro, porque ele era um homem machucado. Ele era um homem caído. E então Jesus o chamou para uma conversa. E eu quero dizer para vocês que hoje aqui, neste lugar, nesta comunidade, é a tua praia e Jesus veio ao teu encontro. Jesus veio ao nosso encontro. Talvez você esteja envergonhado e tão distante também como Pedro. Apesar de sempre participar dos cultos, apesar de você ser um líder de célula, de ser um pastor em uma comunidade, estar envolvido no serviço, quem sabe você está tão longe quanto Pedro. Mas eu não tenho dúvidas de que Jesus te trouxe até aqui, porque Ele quer tratar com você. Ele quer falar ao seu coração, e é isso que vai acontecer nesses dias que nós teremos de conferência, meus irmãos. E aí então Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? É importante ressaltar, queridos, que o Novo Testamento foi escrito em grego. E vocês já sabem que no grego há 3 palavras para amor: eros, filéu e ágape. Vamos repetir? Eros, filéu e ágape. Eros é o amor erótico. Filéu é o amor fraterno. E ágape é o amor incondicional, o amor de Deus. Entenderam, gente? Ok? E agora eu queria ajudar vocês na interpretação correta desse texto. Qual é, nesse diálogo de Jesus com Pedro, qual é a interpretação correta? Jesus aqui está perguntando assim: Pedro, você me ágape? Ou seja, o seu amor é incondicional. E Pedro está respondendo: Senhor, eu te filéu. Meu amor é fraterno. Pela segunda vez, Jesus diz: Pedro, você me ágape? Seu amor incondicional. Ele disse: Senhor, meu amor é filéu, fraterno. Meu amor é imperfeito. Meu amor é limitado. E aí na terceira vez, veja, na terceira vez Jesus muda e pergunta: Pedro, você me filéu? Seu amor é um amor fraterno? Aí ele disse: sim, meu amor é filéu. É fraterno. Queridos, ele foi honesto. Ele foi sincero. Ele estava dizendo: Senhor, eu não consigo te amar com ágape, mas eu te amo com filéu. Eu não fui fiel, eu não fui parceiro, eu não fui amigo, como eu tanto prometi na caminhada. Eu reconheço que eu não te amo como o Senhor merece. Eu reconheço isso. Gente, quantas vezes nós cantamos, nós ensinamos, nós pregamos aquilo que ainda não é verdade em nós?
Quantas vezes nós dizemos que nós amamos a Deus, mas as nossas atitudes mostram o contrário? Quantas vezes? E eu quero dizer para vocês nessa noite que todo avivamento começa com a confissão honesta de alguém que diz a Deus: eu ainda não sou o que o Senhor gostaria que eu fosse. Eu tenho errado, eu tenho fracassado, eu tenho falhado no meu serviço a Deus e aos meus irmãos, eu tenho até me esforçado, eu tenho sim, mas eu ainda não te amo como eu deveria amar. Eu não te amo como eu deveria amar. E aí eu quero dizer para vocês que ao ser honesto, Pedro foi avivado. Pedro foi avivado e Jesus disse então para ele: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E isso é interessante porque você vai perguntar: como é que Jesus vai entregar as ovelhas dele para uma pessoa que não o amava completamente? Que era um amor limitado, um amor ainda humano. Como é que Jesus vai fazer isso? Vai entregar as ovelhas dele para alguém que não o amava completamente? Jesus fez isso, sabe por quê? Porque Pedro foi honesto, ele foi verdadeiro. Agora, ele sabia das suas fraquezas. Ele não era mais aquele homem arrogante, nariz em pé, folgado, presunçoso. Não, a vida o ensinou. Meus irmãos, a lição foi aprendida. E aí, meus queridos, quando Pedro reconheceu a sua limitação, a sua pequenez, Jesus disse: Pedro, agora sim você está pronto. Agora você está pronto. E a partir desse momento, meus irmãos, é lindo o que acontece na história de Pedro. Porque Pedro foi avivado e uma revolução aconteceu na sua vida. E lá no Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre Pedro. E ele pregou um dos sermões mais impactantes da história da igreja, meus irmãos. E a Bíblia diz que nesse dia se converteram mais de 3.000 pessoas. Aleluia! Você pode dizer aleluia ou não? Veja, um pecador como Pedro agora estava pregando o evangelho com fé, com ousadia, com coragem, com intrepidez. E sabe por que Deus o levantou? Porque Pedro foi honesto. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, comunidade da graça, que é isso que Deus quer de nós. Que sejamos honestos. Que paremos de colocar essa panca de que nós somos tão capazes, que somos merecedores, que somos melhores do que os outros. O que Deus espera da gente é honestidade. Ele não espera a perfeição de você, mas Ele espera a honestidade. É isso que Deus espera de cada um de nós. E o avivamento começa com quebrantamento. O avivamento começa com quê, meus irmãos? Gente, avivar é trazer vida onde há morte. Avivar é fogo que vem do alto. Avivar é sopro, sopro do Espírito. E foi justamente isso que invadiu o coração de Pedro naquela praia, gente. Foi isso, foi isso. Eu quero que você saiba que Deus está esperando que sejamos honestos. E eu encerro dizendo para você o seguinte: Deus está perguntando para nós, comunidade da graça. Esse é um tema de abertura para nós. Deus está perguntando: vocês me amam? Você me ama? Você me ama? Ronaldo, João, Marcos, Pedro. Você me ama? Você me ama? E o que Ele espera ouvir da gente? Ele espera que a gente diga o seguinte: Pai, eu sou limitado. Eu sou finito. Eu sou um pecador. Eu não te amo como eu deveria. Mas eu preciso da tua misericórdia, da tua bondade, da tua graça sobre a minha vida. É isso que Deus está esperando. Enquanto nós pensarmos que somos bons, enquanto pensarmos que somos os melhores, nada vai acontecer. Nada, meus irmãos. Mas quando formos honestos e nos quebrantarmos diante do Senhor, o fogo de Deus descerá sobre nós. Aí está o segredo, queridos. E então nós viveremos em chamas para Deus. É isso que nós queremos. E é isso que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor nesta noite? Aplauda bem forte a palavra do Senhor.
Fique em pé comigo. Há uma promessa que eu quero ler com vocês no livro de Atos. É a promessa do profeta Joel. Está registrada no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17. Eu quero que você leia comigo até o versículo 21. Declarando, porque é isso que vai acontecer nos últimos dias. Deus quer fazer algo novo em nossa comunidade. Deus quer trazer um avivamento, mas é necessário quebrantamento. É necessário sermos honestos e dizer: Senhor, eu não te amo, Senhor, como o Senhor merece ser amado. Eu sou muito limitado, mas eu creio que a tua graça está sobre a minha vida. Aleluia, irmãos. Olha só, vamos juntos aqui. E nos últimos dias, leiam comigo. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Aleluia. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E aí o verso 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode aplaudir mais forte e levantar o seu prato